aí, fala estilinhas, tudo bem com vocês? Vídeo longo, né? Bom, gente, depois de vários e vários meses sem nenhum vídeo longo, eu voltei! E eu acho que é um vídeo que bastante gente vai gostar, porque o vídeo de hoje é falando sobre a minha experiência em Undertale. Undertale, eu sei que é um jogo que muita pessoa tem um carinho enorme por ele, e hoje eu vou contar da minha experiência jogando ele pela primeira vez sem saber absolutamente nada sobre. Bom, eu fiz a rota neutra enquanto eu jogava, e eu não acho que eu teria capacidade pra fazer a rota pacifista ou a rota genocida, porque eu literalmente não sabia absolutamente nada. Quer dizer, eu tomei alguns spoilers antes, mas... Bom, primeiramente eu quero falar sobre as minhas críticas ao jogo. E eu vou falar aqui que as minhas críticas não são algo sobre o jogo em si, mas sobre gostos pessoais meus. Por exemplo, o estilo de jogo. O estilo de jogo não é algo que eu tava tão acostumado, então eu tive bastante dificuldade. Tanto nas partes de RPG e de puzzles, quanto na parte de lutar contra os bosses. Porque, eu nunca tinha jogado no computador na minha vida. Undertale foi literalmente o primeiro jogo que eu joguei em computador. Então foi meio que nele que eu tô aprendendo a realmente usar um computador. Bom, o jogo começou lá de boa, comecei a encontrar os personagens. E cara, eu tenho que falar o carinho que eu tive pela Toriel. Eu fiquei muito bravo comigo mesmo, porque eu sem querer matei a Toriel. Mas antes disso, enfim... Ela me levou pra casa dela e ela me fez uma torta de caramelo com canela. Eu não gosto de canela. Cenário de neve. Bom, seria mentira se eu falasse que eu nunca vi nada sobre Undertale, porque realmente eu já vi alguns vídeos, algumas animações sobre os personagens, mas nada sobre a história. E quando eu vi aquele cenário de neve, eu lembrei de dois crânios, assim, meio estranhos. Até que eu tava andando e eu vi duas silhuetas. Boom! Papai dos Sans! Uau! Nossa! Eu já comecei a estranhar o Sans, porque na minha mente ele era vilão. Na minha mente ele não era legal, eu achei que ele era realmente um vilão, assim. Mas eu tava enganado, ele é até que engraçado, e daí, teve até um momento em que ele contou uma piada pra mim, e eu comecei a contar essa piada pra todo mundo, como se fosse a piada mais engraçada de todas. Ei! Toque, toque. Prato. Toque, toque. Prato. Prato vem como essa piada é ruim! Eu fiz todos os Paranauê que tinha lá pra fazer na neve, até que eu comecei a chegar nas partes do Papyrus. E ele sempre ficava me botando na garagem dele, que eu gostava de chamar de cativeiro. Eu sempre encontrava o Papyrus, ele me botava no cativeiro. Eu saía, eu encontrava ele de novo, ele me botava no cativeiro. E eu já tava de saco cheio dele sempre ficar tirando vida minha e botando no cativeiro. Então daí teve uma hora que eu cheguei e falei: sinto muito, Papyrus, eu vou te matar. Até que eu comecei a tentar matar ele, porque eu realmente não aguentava mais esse negócio dele me pôr no cativeiro. Até que de repente ele parou. E perguntou se eu queria ter um encontro com ele. Ok, né? Comecei a ter um... Daí eu cheguei naquela parte aquática do jogo. O meu irmão, ele não tinha zerado o jogo. Ele tinha jogado, mas não zerado. E daí ele fez um comentário sobre como aquela foi a parte que ele parou, nesse reino aquático, depois de ter lutado contra Undyne. Quem é Undyne? Bom, eu queria muito ver essa tal Undyne, assim. Então, eu só queria lutar com ela. Porque parece ser um personagem bem legal, assim. Eu conhecia ela de aparência, mas não sabia nada dos ataques e tal. E daí, sempre que ela aparecia, eu começava a surtar, falando: ai, meu Deus, é agora que eu vou batalhar com ela. Mas daí aparecia esta miserenta. Eu juro, eu não gostei nem um pouco dessa personagem aqui. Sempre que eu achava que eu ia finalmente começar uma batalha épica com a Undyne, ela aparecia. E atrasava tudo as coisas. Mas, né, chegou na hora. Comecei a batalha com ela.
eu não, eu não parava de morrer. Eu juro, eu tive que chamar o meu irmão pra me ajudar. Porque ele, tipo, ele já tinha participado daquela luta, mas ele nunca tinha conseguido passar dela. Então eu pedi ajuda pra ele. Eu tava com vários itens de cura, mas, tipo, né, não era o bastante. Então eu comecei a desviar das flechinhas e eu não sabia que dava pra fugir da batalha. Eu não sabia que na hora que ela nos soltava do coisinho verde, eu conseguia realmente sair da batalha. Eu fiquei lá até eu matar ela. Tipo, eu tive que fazer isso, eu não sabia mais o que fazer. Daí eu matei ela e eu não sabia que ela era amiga do Sans. Sans não, perdão. Do Papyrus. Se eu soubesse disso, eu não teria matado ela, porque, tipo, eu adorei o Papyrus. Eu achei ele bem legal, achei ele muito gente boa. E eu não gostei depois de saber que ela era amiga do Papyrus. Mas enfim, eu continuei seguindo, com peso na consciência, sim, mas seguindo. Até que eu comecei a encontrar as coisas da Alphys lá. Eu cheguei lá no laboratório dela. Eu não lembro se tinha coisa antes. Se tiver, mil perdões por não ter comentado. Mas eu tô falando aqui o que eu lembro. Eu encontrei a Alphys, o Metaton, aquele robô. Nossa, eu vou ter muito pra falar daquele robô ainda, porque eu juro. Ok, vamos por partes. Alphys. O que eu achei da Alphys? Eu achei ela muito legal. A personalidade dela eu adorei. Mas uma coisa que me irritou muito é a parte que ela começa a ficar atualizando os status dela a cada 5 segundos. E você não consegue andar e ler as coisas que ela anda. Você tem que parar a cada 5 segundos pra ler o que ela tá mandando. E eu que não sabia se aquelas coisas eram importantes ou não, parava e lia com a maior atenção. A cada 5 segundos que ela mandava aquilo, eu parava e lia. Parava e lia. Isso começou a ficar muito cansativo. Além depois daquela revelação de que metade das coisas que eu tinha passado podia ser evitada, já que ela que religou tudo só pra ser a heroína da história. Mas eu não culpo ela queria atenção, algo que ela provavelmente não tinha bastante tempo. E por mim tudo bem isso, eu perdoei ela, mas tipo, depois a gente teve que enfrentar o Metaton. E cara, eu juro, eu tava tentando com todas as minhas forças matar aquele robô arco-íris lá. E eu juro, nossa, eu fiquei com muita raiva enquanto eu passava, porque independente do que eu fazia, ele ficava sempre... Independente do que eu fizesse, eu não conseguia matar ele. E sabe o que é o pior? No caminho pra ir pra batalha dele, tinha um monte de inimigo no caminho. Eu gastei todos os meus itens de cura nesse caminho, indo pra ele. Ou seja, eu não tinha nenhum item de cura. Isso me fez ficar muito, mas tipo, muito pior a batalha. Mas eu matei. Eu matei ele. Com todas as minhas forças, eu consegui matar esse desalmado, que é aquele robô lá, que fica fazendo aquelas poses sensuais gemendo. Nossa, que raiva! Mas, enfim, depois eu cheguei no tal do Asgore, né? O tal do Asgore. Asgore, não sei como se pronuncia, me corrijam se eu estiver errado. Eu cheguei lá. Eu arrisco dizer que ele virou meu personagem favorito. Eu adorei o jeito dele, como ele não queria lutar, mas ele sentia que ele era obrigado, porque ele realmente queria manter o que ele disse de destruir a humanidade. Bem legal, assim, né? Me corrigem se eu estiver errado, mas eu tô falando aqui o que eu entendi da história, beleza? Enfim, um negócio que eu vou falar. O meu irmão não comprou o jogo. Ele baixou de graça por algum site ali dos Paranauê que eu não sei. E por conta disso, o jogo não tinha música. Isso me quebrou. Porque eu queria muito poder participar das batalhas enquanto tocava uma musicona top de fundo. E tipo, literalmente, as duas únicas músicas que eu conheço do jogo até agora é a do Sans, que tipo, até quem não gosta do jogo conhece a música. E a do Asgore, que eu tive que pesquisar depois, porque eu queria jogar com música. Eu peguei meu Spotify, pus a música do Asgore, comecei a batalhar.
Mil perdões, mil perdões, mil perdões. Mas foi isso. Eu não tinha nenhum item de cura. E depois que eu descobri que se eu usasse a torta da Toriel neste momento da batalha, o negócio ia ficar muito mais fácil. Porque, sei lá, a vida dele ia cair, a defesa dele ia cair, a minha vida ia aumentar. Eu não sei o que ia fazer, mas ia ser alguma coisa que ia facilitar. E muito, tipo, muito mesmo a batalha. E eu fiquei muito tempo tentando passar. Eu demorei 2 dias pra passar. E bem hoje mesmo, enquanto eu tô gravando esse áudio, no mesmo dia que eu tô gravando esse áudio de manhã, eu acordei, eu fui pro computador e fiz chamada com meu amigo. Eu apresento pra vocês o Nicholas. Ele gosta de Undertale e ele tava me ajudando com alguns paranauê lá que tava tendo no jogo que eu não tava sabendo fazer. Então, eu e esse amigo meu, a gente tava em chamada enquanto eu tava tentando passar do Asgore. Cada morte que eu tava tendo era um ataque de raiva. Mas, depois de muito tentar, eu senti a determinação em minhas veias. Detalhe, eu tô tentando fazer referência a Undertale. Me perdoem se não estiver tão boa essas teorias, mas eu senti a determinação em minhas veias e decidi, agora que eu mato ele. E eu morri de novo. Mas eu tentei de novo e consegui. Eu não matei ele. Mas eu não morri. Pra quem não sabe, é assim que funciona. Você vai chegar nele, vai tirar quase toda a vida dele e ele vai falar que nunca queria começar a luta. Ele vai falar que realmente ele só queria aquilo pra poder extinguir a humanidade por conta de tudo que aconteceu com os filhos dele. E o humano lá que caiu e virou filho dele, da Toriel. Tudo esses paranauê aí que eu tô com preguiça de explicar agora, porque eu também não entendi muito bem. Mas, E depois eu escolhi poupar. Em todos os momentos em que poderia ser escolhido matar ou poupar, eu poupava, porque, eu sempre ficava muito me julgando, assim, pelas coisas que eu fazia. Tanto que quando o Sans chegou falando do tal julgamento, ele realmente me fez refletir. Foi um jogo que realmente me fez refletir. No momento em que o Sans chegou e falou sobre tudo que eu fiz, todos aqueles que eu tirei a vida, tudo mesmo. Eu realmente parei, comecei a olhar pra mim mesmo, falei, isso realmente foi necessário? Eu realmente comecei a pensar como se eu tivesse matado alguém na vida real. Vocês não sabem como esse jogo começou a mexer comigo. Mas enfim, eu poupei o Asgore, pensei que a gente ia sair junto desse mundo, que eu ia viver junto com ele, com a Toriel, que eles iam voltar a ser marido e mulher. Quem foi o desgraçado que fez isso? O tal do Flowey. Eu conhecia ele por aparência. Eu sabia que ele deveria aparecer no começo do jogo. Ué, Raul, mas como assim poderia? Ele é obrigatoriamente aparecendo no começo do jogo, né? Não. Pra mim, ele não apareceu por algum motivo. Eu comecei o jogo, ele não teve um diálogo comigo. E isso eu achei, muito estranho. Porque muita gente fala sobre ele aparecer no começo do jogo pra ter um diálogo com a gente, e eu não tive esse diálogo. Não sei se foi o meu irmão que iniciou ali e acabou pulando sem querer, mas eu não tive esse diálogo. E eu vi as sementes caindo em cima dele. Eu lembrei de matar o Flor ali com cara de bicho ruim. E daí eu comecei a andar por aí. Eu vi a cara daquela flor e eu desesperei. Ela começou a ter um diálogo, o meu jogo crashou, eu no desespero entrei de novo, ainda em chamada com um amigo. Inclusive ele me ajudou muito nessa parte, sério. E simplesmente foi isso. Eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia pra onde ir. Eu morria a cada 5 segundos, porque na minha mente não tinha como passar daquilo. Aquele bicho de 500 quilômetros de altura, de tamanho, não sei. Eu não conseguia passar de jeito nenhum. Mas daí começou a ficar bom.
Mas daí eu adorei a parte em que eu ficava passando cada vez por uma parte de cada alma. Inclusive, eu tô começando a memorizar esse negócio das almas. A alma amarela tem a arminha, a azul... Ah, não. A verde tem a frigideira, a azul tem a sapatilha de balé. E é só isso que eu lembro. Bom, eu comecei a passar. Cada vez em que eu recuperava a vida era um alívio. Até comecei a tirar a vida. Tirar a vida dele. E tipo, eu nem tava mais prestando atenção no quanto de vida ele tava. Eu só tava me importando em apertar aquele botão de tirar a vida dele. De lutar. Até que ele perdeu a vida. Ele perdeu toda a vida e do nada ele resetou totalmente a vida dele. Eu fiquei com uma cara de bosta nessa hora. Até que eu vi os coraçõezinhos rodeando ele, fazendo o poder colorido do arco-íris, dar os wings, e pum! Explodiu tudo. Eu achei esse final muito lindo, achei um final muito bom, e ficou muito bom depois disso. Eu tive mais um diálogozinho ali com o Floyd, e ele virou. E no final, é apenas uma flor comum.